Muitas pessoas devem perguntar para o senhor, então eu gostaria que o senhor respondesse para todos. Por que Namíbia? Bom, essa pergunta é simples, né? Porque Namíbia, porque até o ano 2009 eu não sabia que existia um país na África chamado Namíbia. Com perdão aí da minha ignorância, não é? Mas foi em 2009 que eu tive um sonho com a Namíbia e foi me dado esse nome no sonho, né? Eu quero dizer para você, Luane, que na verdade eu planejava pastorear a nossa igreja até os meus 55 anos de idade. E eu planejava, depois disso, entregar o pastoreio ou a liderança da igreja para os nossos pastores, temos uma equipe boa de pastores, e me dedicar a escrever os meus livros, dar as minhas palestras. Acontece que 4 meses antes de eu completar os meus 55 anos, eu tive um sonho com a Namíbia. Foi numa terça-feira, de segunda para terça-feira, feriado de carnaval, nós estávamos na nossa chácara, e eu tive esse sonho e eu vi um homem que apareceu a mim no sonho e eu sabia que eu estava na África, porque eu olhava assim e via toda uma savana, conforme eu já conhecia através dos filmes e tal, né? Então eu sabia que estava na África. Então esse homem ele apareceu para mim, estendeu a mão e disse: o que os alemães fizeram com a Namíbia foi pior do que o que os nazistas fizeram com os judeus. Então eu vi uma caixa que desceu do teto, parou à altura do nosso peito, e aquele homem disse: eles empilhavam as pessoas em caixas como esta e as trituravam. Depois ele, puxando uma corrente assim, aquela caixa desapareceu no chão. E eu acordei realmente apavorado com aquele sonho, e eu fui orar, e a minha oração, na verdade, eram 3 perguntas, né? E eu perguntava: Senhor, que sonho é esse? Que país é esse? E o que eu tenho a ver com isso? E ao mesmo tempo eu tentava lembrar o nome que eu havia ouvido no sonho. Eu sabia, pelo ambiente do sonho, que aquele era o nome de um país na África. Mas eu nunca me havia me interessado pela África, absolutamente. Então eu comecei a montar sílabas na minha mente que pudessem me conduzir a um nome ou me fazer lembrar do nome. Eu fui quase que falando em línguas, né? Xandalá, balabachá, será o que eu falei? Eu só me lembro que quando eu pronunciei Namíbia pela primeira vez, eu tive uma visão naquele instante. Eu vi uma moça de altura assim de 1,65 m por aí, atrás de mim, aqui à minha direita, no meu ombro direito atrás, e negra, e ela começou a cantar um hino que eu já conhecia em inglês. O hino, traduzindo, diz: conta-me a história de Cristo, grava-a no meu coração. E quando ela começou a cantar nessa visão, eu sabia que não era apenas aquela mulher, aquela moça, era o país Namíbia cantando Tell Me the Story of Jesus, né? Eu desabei a chorar, e foi uma coisa impressionante por um tempo, e aquele sonho ficou na minha mente. O nome Namíbia não saiu mais da minha mente. Depois eu procurei o consulado aqui em São Paulo. Aliás, 15 dias depois desse sonho, eu entrei na internet e verifiquei que o que eu havia sonhado tinha uma relação
com a história do país, com o que havia acontecido entre 1904 e 1908, uma guerra onde os alemães eles entraram no país da Namíbia e quase que dizimaram os namibianos. É bom lembrar também que em 1904 a Namíbia ainda não existia como país. E eu gosto de lembrar também que em 1978, muito tempo atrás, eu estava assim quase que desesperado de desejo de ir para missões. E nós tínhamos uns produtos que a gente vendia, eu e a minha esposa, e a gente participava de uma reunião de vendas lá no centro da cidade, na Praça da República. E em 1978 eu estava ali aguardando a abertura do prédio para subir para a reunião, e eu tive uma visão. Eu vi um mapa parecido com uma foice, com um pequeno cabo assim, e a mão direita segurava aquele mapa e me entregava, como se ele estivesse me dando aquele mapa. E eu achei que, naquela época, que Deus estava me dando aquele país. Só que o único país que se encaixava mais ou menos no formato daquele mapa era o continente sul-americano, né? Com aquela parte estreita onde tem o Panamá, né? Só que na minha mente não encaixava, não era igual, porque se eu tentasse pegar o mapa da América Latina com a minha mão iria nesse sentido, ao passo que na minha visão eu pegava por aqui, por cima, né? Isso em 1978. Em 2009 eu tive o sonho, que eu acabei de relatar, e em 2013, veja, de 78 para 2013, eu estava com um grupo lá na Namíbia e, de repente, quando eu olhei na parede, eu vi aquele mapa que eu havia visto na visão em 1978. Aí eu chamei a minha esposa, chamei mais um casal de amigos que estavam conosco. Eu disse: olha, eu vou contar uma coisa para vocês pela primeira vez. Vocês podem não acreditar, mas em 1978 eu vi este mapa numa visão. E era exatamente o mapa da Namíbia. Agora, o incrível é que nós estávamos em 2013, olhando para o mapa da Namíbia, e a Namíbia passou a existir como país politicamente independente em 1990. Ou seja, em 1978 eu tive a visão, em 1990 a Namíbia definiu o seu mapa, né? E em 2013 é que eu fui compreender que o mapa que eu havia visto em 1978 era o dito cujo país da Namíbia, né? E muitas outras evidências que surgiram para eu poder acreditar que aquele sonho era realmente de Deus. Então, é isso.